Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu vou mostrar para vocês uma matéria aqui que eu acho que eu não preciso fazer ligação, vocês mesmos vão ser capazes de perceber o que é que elas têm em comum e como elas se completam. E também justificam o fato de muitos brasileiros honestos, pagadores de impostos, amantes da lei e da justiça, têm cada vez mais perdido a fé literalmente na justiça, perdido a esperança. Fé a gente tem que ter em Deus. Mas aquela esperança de que, olha, se for pego, se pelo menos for pego, o cara vai pagar pelo seu crime. Isso tem mudado no Brasil. Essas coisas do jeito que estão aí, cada vez tem comprovado isso. E, como eu disse, essas duas matérias, elas acabam formando uma. Elas não têm ligação, mas elas acabam formando uma só. Veja aqui comigo essa primeira que aconteceu aqui no meu estado. O abraço apertado é de emoção e alívio. Gislaime Elizabeth dos Santos Albuquerque foi presa por um crime que não cometeu. Mas a justiça reconheceu o erro e mandou soltá-la. O repórter Adúcio Lucena conversou com a técnica de enfermagem no momento em que ela deixava a colônia penal feminina do Recife. Gislaime, como é reencontrar a família e ter de novo esse abraço? Maravilhoso, você não tem noção. Quando você é injustiçado, isso é muito ruim, muito triste. Você ser colocado, você viver a vida toda, né, com princípios, em base de princípios, criei meus 3 filhos em base de princípios e vim cair dentro de um presídio. Foram 9 dias atrás das grades, um período que ela quer esquecer. Me arrancaram do meu lar, numa dona de casa, do meu trabalho, que eu estava na minha loja, né? Para me jogar num lugar desse, uma cela pequena, acho que tem uns 12 metros quadrados, com 12 presas, sabe? Um ambiente quente, cheio de barata, escorpião, entendeu? Eu não sou acostumada a isso. O pesadelo de Gislaime começou com um golpe aplicado em Minas Gerais em 2006. Criminosos aliciaram a pessoa e fizeram com que ela depositasse R$820. Mas a conta informada pelos golpistas foi a de Gislaime, que na época já não usava mais. Diante das investigações, a justiça entendeu que Gislaime tinha participação no esquema e expediu um mandado de prisão. Mas a advogada do caso, Tássia Perrucci, conseguiu provar que a técnica de enfermagem nunca tinha ido a Minas Gerais e que, na verdade, foi apenas mais uma vítima dos criminosos. Tinha dito a ela que eu não ia desistir de jeito nenhum e Deus protege os inocentes. E aí a gente conseguiu. Agora, livre da prisão, Gislaime desabafa. A justiça tem que ter mais responsabilidade, não é? Se tem inteligência policial, deveriam primeiro investigar melhor. É pobre, é negra, é mulher, então foi ela mesma. Bota ela mesmo, foi ela mesma. Será que se fosse um rico branco estaria aqui? Revoltante, né, família? Agora, o Estado reconheceu o erro e mandou soltar. Isso é muito pouco. Tem que pagar uma indenização a ela. Porque tudo que a gente faz, qualquer coisinha que o Estado considera errado, você é multado. Você vai logo perdendo seus bens, tem as suas contas bloqueadas. Agora, quando o Estado faz as cagadas, aí não vai pagar nada, vai ficar por isso mesmo e o tempo que ela passou lá. Isso tem que ser mudado urgentemente. Agora, o que mais estranha aí é que você vê os figurões, não é, como o próprio Michel Temer mesmo, Aécio Neves, esses figurões aí, esses tubarões. Esses caras, direto, caem na malha fina nas investigações. Tem pessoas denunciando, dando relato, pessoas grandes que fazem acordo e dizem, olha, esses caras estão envolvidos nisso. E eles não são presos. E quando são presos, como foi o caso do Michel Temer, não deu 24 horas, soltaram o cara. Essa mulher passou um bom tempo atrás das grades. Agora, olha que coisa interessante. A mulher falou aí, né, se fosse rica e branca, será que teria sido presa? Bom, eu não gosto de colocar nesse termo porque o preconceito ele não é pela cor da pessoa. É o que eu vejo aqui o tempo todo. O preconceito é com quem é pobre. Se você é pobre, não interessa. Se você é branco, preto, não interessa. Você sofre preconceito. Isso é um fato. Se você tem dinheiro, também não interessa a cor que você é. Você vê aí, por exemplo, os jogadores mesmo, com as mulheres que eles saem, os lugares que eles frequentam, os amigos que eles têm. Não tem isso. O preconceito sempre foi com quem é pobre. Isso é uma narrativa de esquerda que, infelizmente, a mídia vai empurrando na cabeça das pessoas. Agora, a realidade, a resposta que essa mulher procura está aqui, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Olha a confusão que está se formando. Cadê o caso da Monique? Aí.
deram benefício da Monique para ela, não deram? Para ficar em casa? Deram benefício para Monique ficar em casa. Vai ficar no sofá de casa. Pode dar boa noite aqui, Jorge Wilson. Boa noite, Bate. Boa noite a todos que assistem nesse momento Cidade Alerta. Indignação. Indignação é a palavra. E sabe qual é o pior? Essa moça que sai sorrindo agora da prisão, olha, tá dando munição sem saber. Tá dando munição agora pro Jairinho, que a gente até agora não sabe se é cúmplice, se é comparsa, qual que é a relação dela efetivamente com o Jairinho. Primeiro eles eram bem próximos, depois não sei se de propósito, se foi simulado ou se foi algo verdadeiro, eles se separaram inclusive na investigação. Agora a defesa do Jairinho está querendo dizer o seguinte para a juíza que soltou a Monique: se ela estava no apartamento, se a justiça acha que ela é tão culpada quanto o médico doutor Jairinho, o Jairinho também tem que ir para casa responder pelo crime em prisão domiciliar. O que é um absurdo. Lógico que é um absurdo. Bate, agora quando a gente olha as imagens da tranquilidade dela... Ela sorrindo aí, ó. E a gente vê as imagens do garoto, né? A gente vê as imagens dele em vida sorrindo. Ele jamais imaginaria, né, que uma mãe fosse arquitetar, porque pelos indícios que a polícia coloca, mostrou para a justiça, olha, tem todos os indícios que incrimina a mãe também, e ela sai agora com um sorriso no rosto. Isso é muito triste. Vamos ver a reportagem. Monique chegou à central de alternativas penais no Estácio de carro e foi direto colocar a tornozeleira eletrônica. Aliviada de ter saído da cadeia, Monique? Monique. Meia hora depois, ela deixou o local com um sorriso no rosto e o acessório que deve usar pelos próximos meses. Pode ser à vontade, pô. Algumas pessoas que estão por aqui gritaram assassina, assassina. Ela entrou no carro, cabeça baixa, não falou com ninguém. O advogado também não. Monique Medeiros está em prisão domiciliar, mas não vai poder retornar às antigas residências. A juíza que concedeu a medida cautelar determinou que ela vá para um endereço desconhecido. Monique também está proibida de ter contato com qualquer pessoa, a não ser advogados e familiares, e não vai poder ter acesso às redes sociais. Monique deixou o complexo penitenciário de Jericinó ainda na noite de terça-feira, depois da juíza Elizabeth Machado Louro ter convertido a prisão preventiva em domiciliar. Na decisão, a magistrada considera que há preocupação com as ameaças sofridas por Monique na cadeia e que mantê-la na prisão não favorece a garantia da ordem pública. O ex-companheiro de Monique, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, permanece preso. O Ministério Público irá recorrer à decisão da Justiça. Monique e Jairo foram presos em 8 de abril do ano passado, acusados pela morte de Henri Borel. O menino, de apenas 4 anos, morreu um mês antes, em 8 de março. Henri e a mãe estavam morando no apartamento do ex-vereador em Jacarepaguá desde janeiro. E em 2 meses, Henri teria sido agredido pelo padrasto outras vezes, segundo a polícia e o Ministério Público. Monique foi denunciada por homicídio triplamente qualificado, omissão, falsidade ideológica e coação de testemunha. Para o pai de Henri, a decisão da justiça significa uma afronta à memória do filho e reforça a sensação de impunidade. Eu e o Brasil inteiro choramos com essa decisão. Nós vamos recorrer. Meus advogados também estamos alinhados como assistente de acusação. Vamos, pelos meios legais, com força máxima. Eu, como pai, como cidadão, como quem paga meus impostos, como é que eu vou falar que todo assassino agora que possa estar sendo sofrendo acusações dentro da cadeia, eles podem ser soltos? Tá aí a resposta. Não. Se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse recurso, ela nem sequer tinha sido indiciada. Esse caso aí, desde o começo, está claro para mim que a mãe está tão envolvida como o próprio cretino, né, que tirou a vida do menino. E fica evidente, você até olhando para ela, os atos dela, tudo que aconteceu, que a mídia tem noticiado, a gente vê que ela via o próprio filho como um estorvo, e não estava nem aí para o que acontecesse com ele. Essas pessoas não têm coração, são cegas pela ganância, e o tipo de mulher que ela vê o filho realmente como uma bagagem pesada que pode ser descartada, por que não? Na mente desse tipo de gente, eles pensam, filho, eu faço outro. É muita maldade, meus irmãos, é muita canalice.
E no caso de uma juíza, né, que dá uma desculpa esfarrapada dessa, eu acho que a mídia deveria expor. Olha, essa é a juíza, fulana de tal, para que a sociedade saiba que tipo de juiz a gente tem. Porque eu não estou dizendo que é o caso dela, mas você tem denúncias aí de senador, de pessoas influentes. Sempre cito aqui o Cajuru porque foi a que mais chamou a atenção, né? Ele falou abertamente contra os Supremos, dizendo que os caras vendem sentença a rodo na palavra dele. Então, se isso acontece na mais alta esfera da justiça, por que não acontece nas outras esferas menores? O que é que a gente, como cidadão, deve pensar? Ainda mais vendo uma juíza indo contra toda a vontade pública, que ela sabe muito bem, tanto é que tem um esquema de segurança dentro e fora dos presídios para garantir a segurança dela e do Jairo, porque se deixar os presos lá ou a população na rua ter acesso aos dois, eles não passam uma hora vivo. Eles não passam. Se disser ao povo aqui, olha, está aí, a gente não vai fazer nada. Eles não passam uma hora com vida. Então a juíza sabe que a população brasileira quer os dois atrás das grades, quer uma pena pesada, para que pelo menos a gente finja, né, que esse sistema ainda funciona. E aí o que você tem de resultado é isso, meu irmão. E eu pergunto, e aí? O que é que você pensa, meu irmão? Dá para confiar na justiça? A gente não está aqui, né, sendo contra as instituições de forma alguma. Agora, o que a gente está dizendo em alto e bom som é que o Brasil precisa mudar em muito a forma como escolhe essas lideranças, como dá esses poderes a essas pessoas. Muita coisa tem que ser revista. Cada vez mais a gente está vendo um desvio de função desse pessoal que deveria justamente zelar pela lei e a ordem. E os caras estão fazendo o contrário, estão colocando a desordem. Meu irmão, já disse para você, como aquela música do Gabriel Pensador, né, fala: levanta aí porque você tem muito protesto para fazer. Até quando a gente vai ser saco de pancada e vai ficar levando porrada? É isso que eu pergunto a você, meu querido irmão. Diga aí o que é que você sente vendo uma cretina que teve coragem ali de permitir que o outro vagabundo tirasse a vida do próprio filho enquanto ela assistia tudo e não queria nem saber, porque afinal considerava o filho uma bagagem, e outra, porque é pobre, vai parar na cadeia sem pena, sem dó. Me diga aí o que é que você sente. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço, seguimos juntos.